Hello, bênção de Jesus, meu nome é Elis Ferreira e o vídeo de hoje o tema é intenso. Nós vamos falar sobre 7 ferramentas bíblicas para você vencer batalhas espirituais. Se o tema já te despertou e já te chamou a atenção, fica aqui comigo que vai ser top o negócio. Vem! Antes de começar a falar sobre essas ferramentas espirituais, talvez ainda esteja em dúvida sobre batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Quais são os sinais de uma batalha espiritual? E tudo isso a gente vai trazer para você aqui e agora. Aí eu deixo a pergunta, você está passando ou já passou por uma batalha espiritual intensa? Bom, se você tem dúvidas quanto a isso, eu quero te ajudar com alguns sinais que podem indicar que você está passando por uma batalha espiritual mais travada, mais intensa. E o primeiro sinal, que é claro e evidente, são os sinais de opressão, dos mais diversos tipos. Eu listei aqui para você. Opressão sentimental, você sente que as suas emoções estão intensificadas, você sente que as pessoas e o ambiente estão trabalhando de uma maneira esquisita, que a gente até já fica assim, nossa, para tentar te tirar do sério, para tentar machucar as suas emoções, para tentar te fazer tirar do sério. Portas fechadas, você não entende, mas começa a se fechar portas na sua vida, aquela sensação de coisas travadas, de não estar fluindo, tem alguma coisa estranha acontecendo. Outra coisa é a sensação de silêncio, de vazio, parece que a oração não passa do teto, parece que você está sentindo um peso espiritual de não conseguir orar, de não conseguir às vezes até levantar da cama, e você começa a sentir essa opressão vindo na tua rotina. Outra coisa é o peso espiritual, uma sensação de hostilidade. Sabe aquela sensação de que parece que você está sofrendo alguns ataques, embora você não consiga explicar, aquilo está acontecendo e está minando a tua fé, está minando a sua disposição, está comprometendo até a maneira como você vive mesmo, como você trabalha, como você vai à igreja, como você cuida dos seus filhos. Todos esses são sinais de uma batalha espiritual travada. Então, se isso já foi algo que te despertou, essas ferramentas que eu vou compartilhar aqui, que estão na Bíblia, você precisa estar atento. Mas Elis, por que acontece essa batalha espiritual? Meu amigo, eu queria te dizer que no mundo espiritual não existe neutralidade, não existe espaço para imparcialidade, não existe espaço para o meio termo. Quando a gente fala que a palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando nós decidimos levantar a nossa mão, aceitar Jesus, nos batizar e receber essa mudança de vida, automaticamente, diante do mundo espiritual, a gente assumiu um lado. E quando a gente assume o lado de Cristo e cai entre nós, o lado vitorioso, né? E a gente sabe que quando a gente assume um lado e a gente se posiciona espiritualmente como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, o diabo, que é um rebelde por natureza, que foi lá expulso do céu, e ele veio para a terra para atormentar as nossas vidas e para nos afastar de Deus, ele automaticamente não se agrada disso. Então, sim, o diabo ele começa a trazer investidas contra a nossa vida à medida que nós nos aproximamos de Deus e à medida que nós estamos nos alinhando com a perfeita vontade de Deus. Então, a todo tempo, o diabo, que já perdeu a salvação, foi condenado e ele já sabe que perdeu a batalha, ele quer que você perca também. Todas essas investidas com o único objetivo de comprometer a sua salvação e te afastar de viver os planos que Deus preparou para você. Então, sim, o diabo, ele não só quer te roubar a salvação, como ele também quer roubar tudo que Deus planejou para você, todas as promessas, todos os planos para você. Então, quando ele percebe que algo está rompendo na sua vida para você viver esse destino profético, para você viver as promessas, para você se alinhar com a vontade de Deus, ele começa a travar essa batalha mais intensa para te roubar e destruir isso da sua vida. Então, quando a Bíblia ela nos ensina a nos revestirmos espiritualmente, é justamente contra esses principados, potestades, investidas do diabo para nos roubar a salvação e para comprometer a nossa vida com Deus, a nossa integridade, a nossa intimidade com Deus e, claro, a nossa vivência, a gente tomar posse e viver as promessas de Deus, a plenitude que Deus tem para nós nessa terra. Aí você pode me perguntar, Elisa, onde está escrito isso na Bíblia? Nós vemos essa verdade lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, até lá o 19, se você puder trazer esse entendimento, esse estudo bíblico para o seu dia a dia, é maravilhoso, vai te dar esse discernimento espiritual e até essas ferramentas, vai trazer clareza sobre isso para você se posicionar diante dessas batalhas. Nesse trecho bíblico, o apóstolo Paulo, ele trata exatamente sobre esse tema. Gente, tá fazendo obra ali, não tem como, não vai colocar aqui não, porque senão
E nesse trecho bíblico, a palavra de Deus nos ensina 7 ferramentas que são práticas e condutas cristãs para a gente colocar em prática, principalmente quando se trata de batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, ele é super didático na hora de ele abordar esse tema. Ele faz uma metáfora super interessante da armadura, que ele estava na época do Império Romano, né? Ele traz essa metáfora da armadura de um soldado para se proteger em meio às guerras, olha só, para tratar o tema de batalhas espirituais. Vem comigo que eu vou compartilhar quais são elas. A primeira delas, olha só o que está escrito: a verdade como cinturão. O diabo, ele é o pai da mentira, como a gente sabe. E tudo que ele faz, ele quer distorcer a verdade para aquilo se tornar na sua vida motivo de confusão, de distorção, de dúvida. Então, sabendo que das ferramentas do diabo contra a sua vida é justamente essa distorção da verdade, a gente precisa ter no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa maneira de agir, principalmente nas batalhas espirituais pesadas, a verdade como nosso cinturão. E eu gosto, né, inclusive, esse daqui foi um dos meus rascunhos de estudo quando eu fui preparar uma palavra para os irmãos. O cinturão, eu até coloquei aqui, ele une a armadura. O cinturão, ele é uma ferramenta muito útil para deixar as coisas do lugar. E quando ele fala isso, ele traz a verdade como aquilo que coloca as coisas no lugar, aquilo que une a armadura de um romano, aquilo que coloca as coisas no lugar para proteger o peitoral, para segurar a parte de baixo com a parte de cima. É fundamental a gente ter a verdade como um aliado para que nós possamos vencer essas batalhas espirituais. O segundo ponto é sobre a couraça da justiça. A couraça é essa parte aqui que protege o nosso peitoral. E quando a gente fala de peitoral, a gente fala do coração. Então, o soldado, ele tem que estar com o coração protegido porque é uma parte vital. Sabe, o coração, muitas vezes na Bíblia, ele é citado como essa fonte vital de quem você é, da sua essência, como essa fonte da vida. E quando o apóstolo Paulo fala que nas batalhas espirituais a gente precisa proteger o nosso coração com a justiça, é nos lembrar de quem fez justiça por nós. Nós éramos inimigos de Deus e através do sangue de Jesus naquela cruz, nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Jesus pagou os nossos pecados, um alto preço de sofrimento, de dor naquela cruz. E Ele fez justiça por nós. E quando Ele diz que a nossa vida precisa ser protegida com essa justiça, é nos lembrar diariamente do que Jesus fez por nós na cruz. Quando você perceber essas investidas do diabo para querer te roubar a justiça do que Deus fez para você, querer te afastar deste caminho de Deus, querer trazer confusão na sua cabeça, você tem que proteger com a justiça daquilo que Jesus fez por você, o seu coração. Lá no versículo 15 de Efésios 6, ele traz a terceira ferramenta. E olha só que interessante, que é os sapatos da prontidão para anunciar o evangelho. O que sustenta a nossa caminhada é o evangelho que nós cremos e nós professamos. Então nós precisamos nos mover e seguir adiante, mesmo diante dessas batalhas espirituais, com essa convicção de que o que sustenta a nossa caminhada, do que direciona os nossos passos, do que protege os nossos pés para onde estamos indo, é o evangelho. E nós estamos sempre prontos para anunciar esse evangelho e compartilhar aquilo que nós carregamos, as boas novas que Jesus nos trouxe. Quando nós temos convicção das boas novas do evangelho que nós carregamos, e isso rege os nossos passos, e isso protege a maneira como nós caminhamos, nós conseguimos trabalhar de uma forma mais reforçada na nossa armadura frente às batalhas espirituais. Quarta ferramenta para que a gente possa se proteger das investidas do diabo em uma batalha espiritual, o escudo da fé. Sim, o escudo da fé é um elemento de uma armadura, de um soldado, de um guerreiro, de proteção. E quando ele fala que a nossa proteção precisa ser a nossa fé, é justamente quando o inimigo te atacar, você se proteger com a fé descrita lá em Hebreus 11:1. A fé que nos traz convicção daquilo que esperamos, que é a prova daquilo que não vemos. A fé que se fundamenta no caráter de quem Deus é. Então, quando o inimigo te atacar, a sua fé precisa ser o seu escudo, de você declarar: eu sei em quem tenho crido. Eu sei com convicção aquilo que move a minha vida. O quinto elemento, olha só, tá lá no versículo 17, o capacete da salvação. Gente, a nossa cabeça, ela é muito importante, ela é outra parte vital. Peitoral e cabeça são duas partes vitais pra gente
proteger quando a gente fala de uma batalha, de uma guerra, onde a gente tá ali correndo risco, né, de vida. E quando o apóstolo Paulo fala que nas batalhas espirituais nós temos que proteger a nossa cabeça, a fonte da onde guia ali os nossos pensamentos, nós precisamos ter essa convicção da salvação. E eu sei que um dos principais pontos do inimigo nos atacar é justamente para tentar roubar a nossa salvação. E quando ele vem, nós precisamos ter esse capacete da salvação, que é essa convicção de quem entendeu Efésios 2, 8, 9. E a salvação é um dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Sabe, o inimigo ele tenta pegar forte nisso e ele monta circunstâncias e armadilhas para colocar a nossa salvação em xeque. E nós precisamos manter o nosso capacete ali, ó, os nossos pensamentos, a nossa mente fortalecida no que a palavra de Deus diz acerca de nós, da nossa salvação, acerca do amor dele por nós. O inimigo, ele tenta roubar a nossa salvação através do quê? De narrativas mentais, através de pensamentos, tentando formar ali, ó, distorcer a verdade na nossa mente. Mas quando a nossa convicção e salvação está em Deus e focado ali, ó, nosso olho diretor em Cristo, a gente se protege como um capacete para toda e qualquer armadilha dele contra a nossa cabeça, contra a nossa salvação, contra a nossa vida, sejam bloqueadas. E em sexto, agora, muito importante, é o quê? A espada do Espírito. Nós falamos sobre o escudo ser a nossa ferramenta de defesa, mas nós temos agora uma ferramenta de ataque, que é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sabe, a ferramenta que verdadeiramente é usada para atacar, para atingir, para matar o inimigo. Quando a gente fala de um soldado, de uma armadura, a gente fala da espada. E quando a palavra de Deus, ela nos traz essa referência da espada ser a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, nós sabemos que a única forma de vencer o inimigo, de dar-lhe um golpe fatal e vencer essa batalha através dessa ação, é a palavra de Deus. Sabe, quando Jesus foi conduzido ao deserto, ele foi tentado, ele venceu aquela batalha, declarando a palavra. Mas se você não tem um bom manuseio da palavra, se você não sabe usar essa espada, fica difícil você dar um ataque certeiro. Então é fundamental você ter um compromisso em meditar na palavra de Deus, porque quando o inimigo tentar ali, ó, minar a sua fé, quando o inimigo tentar minar a sua mente, colocar a sua salvação em xeque, quando ele tentar ali fechar as portas e trazer toda essa confusão na sua vida, é a palavra que você vai se lembrar e declarar para vencer todos esses ataques do inimigo. Então esse é um ponto fundamental, a sua arma é a palavra de Deus. E tem muita gente que acha que acaba por aí, né? Falando de todas as armaduras, mas não. Nós temos um sétimo elemento fundamental que o apóstolo Paulo não deixa passar em branco, que é o quê? A oração. Sim, a oração, embora não seja um elemento físico ali associado à armadura em si, é fundamental para que nós estejamos o quê? Sempre alinhados com a voz do nosso comandante. Se ele nos manda guerrear batalhas como soldados que têm uma armadura para se preparar, nós também temos um líder, um comandante, a quem nós ouvimos a voz e atentamos para o que ele está nos comandando. É tão fundamental a oração, eu até coloquei aqui, ó, porque a oração é o canal entre você e Deus. A oração é aquela frequência espiritual que te torna sensível a ouvir a voz de Deus e a seguir os direcionamentos daquele que é líder e comandante. Então, se a gente estiver todo caprichado na armadura espiritual, mas não estiver com a oração em dia, com esse hábito de falar com Deus e receber de Deus orientação e resposta, muitas vezes a gente vai entrar em batalhas que não nos são comandadas, ou até quebrar a cara, porque se o comandante está dizendo faça X e a gente está lá, todo preparado, achando que tem que fazer da maneira como a gente pensa. Mas não, a oração é fundamental para que nós possamos cultivar o hábito de conversar com Deus e pedir sempre a orientação dele em tudo. E mais, ele fala assim que a oração não é só para você, mas todos os seus irmãos que também são guerreiros, para todos os seus irmãos que também são guerreiros nessa batalha. Então, estar em oração uns pelos outros, para que todos alinhados com a vontade do nosso comandante supremo, possamos batalhar as batalhas espirituais e conquistarmos a vitória. Depois de todos esses ensinamentos, fica a indagação: quem será você diante das batalhas espirituais?
Espero que essa palavra tenha te trago clareza para que você possa se posicionar de maneira melhor quando você identificar lá aqueles sinais que mostram uma batalha espiritual ainda mais intensa. Bom, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ficar ligado em todas as novidades. A gente sempre está postando vídeo novo por aqui. Aproveita e compartilha por alguém, pode ser que esse vídeo ajude. Morning JC fica por aqui. Tchau, tchau!